paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor hoje, que vai falar sobre a instituição de um rei que o Senhor não aprovava, mas que ele permitiu. Você já sabe quem é esse rei? Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 8, e a história segue nos capítulos adiante. Vamos ler só alguns versículos para podermos meditar na palavra. Diz assim no capítulo 8, versículo 1: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E então, aqui está tudo bem, que Samuel já estava mais velhinho e precisava passar o trabalho para frente, e era comum que fossem os seus descendentes, assim como Arão, lá no Êxodo, foi levantado como sacerdote por Deus. Também os seus filhos seriam a linhagem sacerdotal. Aqui nós estamos vendo o profeta, Samuel, juiz também, sendo agora, passando adiante esse compromisso, essa obra. Acontece que no decorrer destes tempos, a palavra vai dizer assim, que os filhos de Samuel não andaram segundo o costume de Samuel. É muito interessante quando a Bíblia fala isso, porque a Bíblia, ela relata isso sobre diversos personagens. Sobre Arão mesmo. Arão, ele tinha ali a responsabilidade de transportar as coisas do tabernáculo, a arca da aliança, de levar o sacrifício, e 2 dos seus filhos tentaram fazer um sacrifício que não era devido, que não tinha sido ordenado a eles fazer, e foram mortos pelo Senhor. E se formos ver também na vida do sacerdote Eli, um pouquinho aqui para trás em Samuel, também vamos ver que aconteceu a mesma coisa. Seu pai servia o templo, mas os filhos se corromperam e não serviram ao Senhor, e ainda levaram o pecado para dentro do templo do Senhor. Então, Deus abominou esses jovens. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, porque quando nós vemos pessoas dentro da igreja, às vezes você deixa a criança correr dentro da igreja, para lá e para cá, ou pensa assim, a professora da escolinha que tem que cuidar do meu filho. A professora da escolinha tem que cuidar, mas não pode corrigir. Se corrigir, você vai lá, falta bater na professora da escolinha. Então, amados, eu já vi muitos filhos de grandes homens e mulheres de Deus que cresceram dentro da igreja e que hoje, infelizmente, estão no mundo. Olha minha pequenininha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eita, a poeira só. Olha minha pequenininha. Quando nós fomos para a igreja. Nem parece eu, né? Mas sou eu, magrinha, novinha. Olha meu bichinho de goiaba. Meu queijinho Minas. É porque queijinho Minas, gente, porque queijinho Minas frescal é branquinho, branquinho. E tem um rostinho redondo igual um queijinho, minha princesa. Nunca correu dentro de igreja, nunca fez bagunça,
Chegou uma certa idade que queria ficar com as coleguinhas, eu falei, pode ficar, mas eu tô de olho daqui. Então, ela estava lá com as coleguinhas nos primeiros bancos da igreja e de vez em quando ela dava uma olhada para trás para ver como eu estava a observando. E para a glória do Senhor, ela é uma bênção na casa de Deus, queridos. É isso que a Bíblia fala, que quando o provérbio vai mandar você andar com a criança no caminho, não é andar com ele no meio da rua, é andar com ele na presença de Jesus. Você não pode mandar a criança fazer uma coisa que você não é exemplo para ela. Você não pode mandar uma criança parar de xingar um nome feio se você xinga. Ela vai falar para você, ué, mas você também faz? Não é assim? Então, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos e também, quando somos chamados para a obra de Cristo, não podemos simplesmente entregar nossos filhos ao Léo ou deixá-lo por conta das professoras da escolinha, porque elas não são obrigadas a educar nossos filhos. Os filhos são educados dentro de casa. Amém? Então, todos esses casos que eu te falei, tanto dos filhos de Moisés, dos filhos de Eli e agora dos filhos de Samuel também, todos eram para ser linhagens aqui de profeta, linhagem sacerdotal. Não puderam porque se desviaram. E o povo, a primeira coisa que fez foi o quê? Tacar na cara de Samuel. Como que você vai colocar seus filhos para serem juízes em Israel, sendo que eles andam errado, sendo que eles não dão um bom testemunho? E aí o povo começou a pedir um rei. Aí que começa a história. Porque quando o povo começa a pedir um rei, uma pessoa nessa história vai ficar muito entristecida. Comenta aí quem que você acha que vai ficar triste com esse pedido do povo de Israel. Vamos ler o versículo 4. Diz assim, ó. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Tá vendo aqui que a política já existe, amados, a vida inteira? Já existe a vida toda. Bagunçou tudo aqui, ó. Isso já existe a vida toda. Então, olha aqui um partidarismo acontecendo. Ele falou, levanta um rei para que governe sobre nós. Mas até aqui tá tudo certo, queridos. Tá tudo certo. O problema é agora o que vem no versículo 7. Olha o que o versículo 7 vai dizer. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Olha o que Deus falou. Vai lá, Samuel, faça tudo o que eles te pediram. Faça, porque eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eu que os tirei do Egito, que fui Senhor sobre eles até agora, que os tirei de debaixo da escravidão de mais de 400 anos, que fiz sair água da rocha, que fiz água amarga se tornar doce,
que abri o mar vermelho para passarem com pés enxutos, que fiz cair maná do céu, que fiz cair codornizes, que fui a nuvem que cobria do sol, a coluna de fogo que os guiava e os protegia do frio do deserto. Vai lá, Samuel, dá tudo para eles. Dá tudo, porque este povo é o quê? Além de ser um povo que só murmurou no deserto, é um povo ingrato. Um povo que não sabe reconhecer uma liderança. Um povo que não reconhece o bem que lhe fazem. Sabe aquele ditado? Cospe no prato que comeu? É bem isso. Então, queridos, Samuel estava aqui servindo a Cristo. E Samuel, no seu interior, pensou, né? Estão me rejeitando, Deus. Mas Deus falou para ele, não está te rejeitando, é pior do que isso. Estão rejeitando a mim, porque foi eu que os libertei, eu que estou trazendo eles toda essa trajetória. Eu que estou guardando, eu que tenho alimentado, prosperado, abençoado, guardado, livrado de todos os inimigos, que não são poucos, são muitíssimos. E agora eles pedem um rei. É por isso que lá na frente, lá no Novo Testamento, eles vão caçoar de Jesus, porque eles vão falar que aqui está o rei dos judeus. Mas de fato ele é o nosso rei, o nosso Jesus Cristo. Nós não somos judeus, mas somos filhos adotivos de Deus. Através de Jesus Cristo, ele nos comprou com a nota promissória de dívida que tinha a minha, a sua, de todo mundo. Comprou, pegou todas as notas promissórias, pagou, riscou, rasgou, jogou fora. E não nos cobra nem um dia. Fala assim, olha, se você quiser ficar comigo, eu tô com você, eu quero você comigo, mas se você não quiser, infelizmente eu vou ficar triste, mas vou continuar o trabalho, vou continuar a jornada até o grande dia, até aquele dia que eu tiver que voltar à terra para buscar a igreja do Senhor. Então, amados, este povo pediu um rei. E Deus falou, quer um rei? Vou te dar um rei. Vai lá, Samuel, vai lá que você vai se encontrar com certo homem e você o ungirá como rei. O rei que este povo merece. Cada um tem aquilo que merece, né, gente? No capítulo 9, versículo 19, vai dizer assim. Deixa eu ver. Primeiro vamos no 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu ia te falar. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente ou do profeta. Samuel, respondendo a Saul, disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedireis. E tudo quanto está no meu coração te declararei. Então, queridos, a palavra vidente aqui, tem uns crentes aí que pode morrer se ouvir a palavra vidente, né? Porque, amados, essa palavra era uma palavra natural para aquele tempo. Não era uma palavra vidente, que lê carta, que bola de cristal, búzios. Não, vidente porque tinha visões, né? Então, assim, tem algumas palavras que o povo fica escandalizado porque não conhece a raiz da palavra,
a origem da palavra, não é? Então aí a pessoa escandaliza. Por exemplo, se você está aqui comigo do meu lado, a Bíblia judaica, ó, Bíblia judaica, a interpretação dela é bem assim, dentro do original. É difícil de compreender quando você lê só essa daqui? Tem a Torá também, tá lá no armário das Bíblias. A Torá, mais difícil ainda, porque vai ter muita palavra lá que vai estar em outra língua, não é nessa língua, não é no português. Então, assim, e a tradução é muito diferente. Só que a Torá são só os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros da lei, amém? Aí, voltando aqui, então, quando Samuel se encontrou com Saul e falou para ele, olha, de manhã eu vou te falar tudo que vai acontecer. Imagino que Saul devia ser um homem vaidoso, né? Um homem, assim, cobiçoso. Nem deve ter dormido direito aquela noite pensando o que seria. E então, o Senhor ordenou a Samuel que o ungisse. Nós não vamos ler tudo, porque a história é longa. E o Senhor, no entanto, se arrependeu de ter ungido Saul como rei. O Senhor arrependeu. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Deus mandou Saul fazer uma coisa, ir lá nos amalequitas, que não era a primeira vez que tinha essa guerra com os amalequitas, que matasse tudo, matasse o rei, matasse todo mundo. Saul não fez isso. Saul foi lá, pegou as coisas chiques, trouxe o rei, trouxe ainda algumas pessoas e trouxe para dentro do reinado ali, não matou. Não era a ordem de Deus, então o que ele fez? Pecou. Porque nesse tempo aqui era assim mesmo, amados. Deus mandava matar, matava todo mundo. Deus mandava matar mulher, criança, homem, animais, tudo. Tinha que ser do jeito que Deus mandava. Então, a gente hoje, se você ficar só no Novo Testamento, você vai ler, você não vai ver quase nada já falando de Deus. Aqui você vê Deus o tempo inteiro. Deus sumiu lá? Não. Lá está em ação, Deus está em ação, mas no contexto entre Jesus e o Espírito Santo. Porque Jesus e o Espírito Santo estão ali intercedendo por nós. Porque acho que Deus, assim, se cansaria do homem, como ele se cansou algumas vezes e quis acabar com o ser humano, né? Como fez no dilúvio, como desejou outras vezes fazer, mas não fez porque ele prometeu que não faria. Então, como o rei Saul desobedeceu e pegou o rei Agag, que é o rei dos amalequitas, gente, a saga dos caminhões só pode ser a Torre de Babel mesmo, tá? Que tá sendo feita. Vai subir agora. É uma glória de Deus. Olha, nem gritando não dá. Aleluia, Jesus. Que maravilha. Glória a Deus. Deve subir mais ainda. É assim o dia inteiro. Tá igual o bondinho do Pão de Açúcar. Semana inteira. Acho que só pode ser a Torre de Babel, porque a rua termina lá embaixo, assim, tipo assim, 1 quilômetro, 2 quilômetros daqui. Então, amados, o que Deus falou? Versículo 11, versículo 10, Deus falou assim, ó. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E Samuel se contristou. Olha para vocês verem. A palavra ao outro caminhão. A palavra de Deus, desculpa, gente. A palavra de Deus está dizendo aqui que Deus se arrependeu de ter constituído
Saul como rei. Mas a palavra arrepender para Deus, ela está aqui contextualizada errada, porque ela foi traduzida errada. Deus não é homem para que peque, nem filho do homem para que se arrependa, né? Essa palavra vai estar aqui na frente mesmo desse texto, ó. Vamos ver aqui, ó. No versículo 22 para frente. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui está a confirmação de Deus para com Saul. Olha, você rejeitou os mandamentos de Deus, rejeitou a Deus. Deus já estava aborrecido com esse povo, porque eles já tinham um rei. E como assim esses anos todos não perceberam que tinham um rei com eles? É a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Aparece uma ovelhinha toda cheia de carrapicho, toda cheia de bichinho, toda machucada, com os seus pelinhos todo assim engrenhado. Aí a gente cuida daquela ovelha. Quando a ovelha tá curada, tá bonita, tá gordinha, tá vistosa, tá com sua lã bem bonita, o que acontece? Vai embora para outro aprisco. E aí o que você está fazendo? Rejeitando quem cuidou de você. Rejeitando quem esteve do teu lado nos momentos difíceis. Porque na hora boa é fácil ter gente do nosso lado, mas nos momentos difíceis é aí que se vê quem são os nossos verdadeiros amigos. Se é que pode estar no plural. Então Deus rejeitou Saul e falou com Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? E a história de Saul vai ser grande, porque Saul não foi um rei bom, não foi um rei obediente, não tinha temor ao Senhor, não tinha responsabilidade como profeta, né? Mesmo sendo um rei, ele tinha que ser alguém que servia a este Deus, nosso Deus. E as atitudes dele de autoconfiança, de arrogância, prepotência, o condenaram, porque ele tinha que esperar o profeta para fazer o sacrifício, o sacerdote o sacerdote Samuel chegar para fazer o sacrifício, para depois disso irem fazer o que tivessem de fazer. Ele foi lá fazer um serviço que não era dele. Ele foi prestar o sacrifício, preparar o sacrifício que não era a função dele. Então, dentro do ministério, cada um tem a sua função. E se a gente não dá conta de fazer nem a da gente, a gente vai querer dar conta de fazer a do outro? Não, né, amados, queridinhos? Nós vamos fazer a nossa bem feita. E se não estiver conseguindo fazer direito, pede ajuda. Porque até Jesus, carregando a cruz, foi humilde, precisou de alguém para ajudá-lo a carregar a cruz. Por que você não precisaria de ajuda em algum momento da caminhada da sua vida? Então, o obedecer para Deus é melhor do que sacrificar. E a rebeldia é pior do que a feitiçaria. E uma pessoa que é obstinada, que fica batendo naquela tecla,
Mas eu quero, pastor. Mas é assim, pastor. Não, pastor, mas o senhor está errado, pastor. É assim. Este é pior do que o idólatra. Então a gente está olhando o pecado lá de fora e descuidando da multidão dos pecados que estão no nosso meio e que irão nos matar porque estão fora do contexto da ordem de Deus. Então Deus tem que ser o rei sobre as nossas vidas, o rei absoluto sobre as nossas vidas. Entendam que Deus se entristece, Ele não se arrepende, Ele se entristece com os nossos erros, com as decisões precipitadas, com decisões erradas. E Saul é um homem extremamente egoísta, um homem assim com um coração corrupto, porque primeiro, quando Davi entrar na vida dele, ele vai amar Davi, porque os espíritos vão lhe atormentar e ele só tinha paz quando Davi tocava ali para ele, tocava os louvores para ele, os espíritos paravam de atormentar Saul. Então ele foi se apegando com Davi, amou Davi. Quando Davi começou a se destacar, odiou a Davi e quis matar Davi. E assim, amados, é na nossa vida. Vão te amar enquanto você puder servi-los. Vão te odiar quando eles precisarem te servir. E aqueles que ficarem felizes com você, te servindo, são os teus amigos de verdade. Aqueles que tiverem que servir com tristeza, o Senhor vai tirar, porque o Senhor não se agrada de resto. Deus não precisa de resto, Deus não precisa de coisas feitas de qualquer maneira. Deus quer o homem por inteiro. Deus nos quer santos, com coração limpo, com coração puro. Nós que estamos diante do altar para servir ao templo do Senhor, precisamos nos examinar mais ainda todos os dias, buscar conhecer a palavra de Deus, buscar aprender, confiar no Senhor. Eu estou aqui hoje, desde madrugada, com uma dor de cabeça. Se eu tirar o óculos, capaz que vai dar para ver o tamanho da olheira. Olha o tamanho da olheira. Glórias a Deus. Aí eu falei, sabe o quê? Tô aguentando mais ficar deitada. Vou falar de Jesus. Já fiz minha campanha de salmos. Tá aqui no nosso canal do YouTube. Tá sendo uma bênção. E poucas pessoas estão fazendo, não tem importância. Quem está fazendo está recebendo bênção. As bênçãos vieram desde os primeiros dias de campanha, amados. Deus é maravilhoso. E para mim tem sido uma bênção, porque está me incentivando a ler Bíblia mais ainda. Porque eu dou estudo, então eu estou estudando agora o Pentateuco com o pessoal da igreja. Mas, como eu estou fazendo a campanha de salmos, paralelo ao Pentateuco, eu estou também fazendo a campanha de salmos. E aí nós vamos meditando, nós vamos ouvindo louvores. Só quando tenho dor de cabeça muito forte assim, aí não consigo ouvir louvores. Mas hoje já consegui fazer minha campanha, já meditei na palavra, porque Deus está no controle. E tudo o que nós precisamos é dele no nosso controle. Amém, amados? Eu quero profetizar que na sua vida nada faltará. Eu quero profetizar que você e sua família servirá ao Senhor. Que nós sejamos humildes, que sejamos servos, porque Jesus veio para servir. Que Ele possa ser o nosso maior exemplo. Ele veio, lavou os pés dos discípulos. Ele veio, foi batizado por João Batista, e João Batista sabia quem ele era e falou: Senhor, eu não sou digno de tirar as tuas sandálias. Então,
O que você conhece de Jesus Cristo? Qual é a sua intimidade com Ele? Qual é o seu tempo com Ele? Quanto tempo você passa com o seu irmão Jesus Cristo? Quanto tempo você passa com o seu papai? É o nosso papai mesmo, o nosso papai do céu. Porque para mim ele é papai. Papai é mais do que Deus. Ele é Deus. Mas para mim ele é papai. Se ele é papai para mim, ele vai atender primeiro quem chama ele de Deus ou primeiro quem chama de papai? Não é? Então é intimidade. Vamos ouvir hinos espirituais. Vamos obedecer aos nossos pastores. Não vamos deixar que o inimigo lance seta nos pensamentos para causar mágoa, para fazer você querer sair do seu ministério. Quando isso acontecer, olha para dentro de você, se examine, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Olhe para dentro de você mesmo, examine a você mesmo, veja se o problema está na pessoa com que você está falando, se está em você, se está em ambos, e vamos dialogar, resolver as situações, falar o problema com a pessoa errada não resolve o problema, só aumenta o problema. Então, fale do problema com a pessoa certa para solucioná-lo, para que você possa estar em paz na presença de Jesus. Deitar sua cabecinha e dormir em paz o sono do justo. Amém, amados? Que nós nunca sejamos um Saul da vida. Possamos ser sempre humildes na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A paz que o mundo não pode conhecer, porque só o Espírito Santo traz para nós.